Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Anete Responde, onde eu pego perguntas que nós colocamos para ser feitas no Instagram e respondemos e vamos colocando, postando para vocês. Então, hoje, eu já postei essa resposta. A pessoa perguntou sobre magia negativa, mas chegaram várias perguntas semelhantes. Realmente uma pessoa pode nos prejudicar com magia? A pessoa à distância pode nos prejudicar? Pessoas podem mandar coisas negativas, etc., ou encomendar, tal, coisas parecidas. Várias pessoas perguntando, então significa que isso despertou muito interesse. Vamos fazer a seguinte colocação. Por que isso acontece? Como é possível alguém fazer alguma coisa, um trabalho negativo, e isso funcionar? Olha só, você acordou, está um dia maravilhoso, está se sentindo muito bem, e aí você abre o seu Instagram e lá você vê um comentário negativo. Uma pessoa lhe agride verbalmente. E aí o seu dia fica estragado. Aquilo entra em você, aquilo te atinge. A pessoa faz uma crítica a você, a sua aparência, sua casa, seus filhos, não importa. E aquilo te atinge e você fica zangada, aborrecida, aquilo entra na sua cabeça e prejudica o seu dia. O seu dia seria ótimo, ensolarado, e agora aquilo não sai da sua mente. Não é uma magia, não é uma energia negativa, são palavras escritas no Instagram, que é volátil. Se o seu celular cair no chão, aquilo desaparece. Mas o seu dia se acabou por causa de algumas palavras. Uma das condições essenciais para se iniciar em qualquer tipo de condicionamento mental, cerebral, psicológico, é o relaxamento e a respiração. Em vários vídeos meus, eu falo a respeito da importância da oxigenação e também do relaxamento em qualquer tipo de atividade que envolva esforço mental. Muito bem, as pessoas questionando como eu faço, e eu digo que existem inúmeras técnicas diferentes, mas as pessoas me dêem um exemplo. Diante desses pedidos, nós preparamos um roteiro de relaxamento, onde vamos desenvolver técnicas para controlar a sua respiração e alcançar a oximetria necessária para a meditação, ou seja lá o que você for fazer, e também o relaxamento corporal. Nós usamos as melhores técnicas, o que a gente conhecia, o que realmente é eficaz, e na verdade o que nós usamos durante muitos anos para atingir esses objetivos. Acessando o link na descrição, você vai ter a oportunidade de utilizar um desses áudios que nós gravamos. O primeiro, na verdade, mas virão outros, e eu espero que possa te beneficiar tanto quanto fez comigo. Agora vamos lá. Você conhece a pessoa? Não. Ela faz parte da sua existência? Não. Ela faz parte da sua família? Não. Mas essa pessoa te prejudicou ou prejudicou o seu dia. Dependendo do que você ia fazer, isso pode ter repercussões. Então, você permitiu que uma única pessoa desconhecida, com algumas poucas palavras escritas num meio virtual, prejudicasse a sua existência. Diante disso, por que é tão difícil acreditar que pensamentos à distância, etc.? Não é que o pensamento tenha poder, não é que a magia seja alguma coisa especial, é você que é vulnerável. Você que é suscetível. Então, da mesma maneira que você é suscetível a meia dúzia de palavras num comentário banal de uma pessoa desconhecida, significa que você está totalmente aberta à agressão, que você não sabe lidar com agressões verbais. Então, se você não sabe lidar com agressões verbais, você sabe lidar com agressões mentais? Você é receptiva, você é vulnerável. Qualquer tipo de ataque tem a ver com sintonia. Sintonia mental, sintonia vibratória, e eu vou acrescentar, começa com a sintonia intelectual. Peraí, como é que é? É como uma brecha. Você tem a sua estrutura e você tem uma brecha. A partir dessa brecha, você cria vários níveis na brecha, mas começa com uma brecha intelectual. Então, por exemplo, você sabe quem você é, você sabe onde você quer ir, você sabe até onde você pode ir. Você não tem resposta para nenhuma dessas perguntas? Então, você está na mesma situação de Alice no País das Maravilhas. Ela tem vários caminhos e tem que escolher e pergunta, Senhor Gato, qual caminho devo seguir?
E ele responde: depende para onde você quer ir. Não importa muito onde. E aí a resposta: que diferença faz o caminho? Quando você não sabe quem você é, qualquer coisa que as pessoas digam tem um peso muito grande. Quando você não sabe, não tem metas, não tem planos, qualquer pessoa te desvia do caminho. Então, você estava numa direção, mas era algo assim, sem direção, flutuando. E aí alguém te dá um empurrão, você vai nessa direção, alguém dá um empurrão, você vai naquela direção. Mas quando você sabe para onde você quer ir, é como uma lancha, nada te tira do caminho. Então, quando você não se conhece bem, você é muito suscetível de ataques verbais. E quem é suscetível a ataques verbais, ou seja, os ataques te atingem, também é suscetível a ataques mentais, ataques e por aí vai. Então, o que é influência negativa dos espíritos? Os espíritos influenciam nossa vida muito mais do que imaginamos. Mas por que isso acontece? Justamente porque nós não temos uma direção. Porque se você sabe exatamente onde você quer ir, alguém diz: não vá por aí. Não, mas eu quero. Sim, mas isso não é bom. Eu pensei muito, acho bom para mim. Então, nada desvia você. Então, por exemplo, você tem um trabalho. Isso aconteceu muitas vezes. A pessoa faz uma crítica violenta, entende? Você não é muito arrogante? Alguém um dia comentou, a pessoa fez uma crítica e você não é muito arrogante e tal. Olha, a gente tem que ponderar a respeito das críticas. O que é que motiva essa crítica? Vamos lá. A pessoa quer lhe ajudar. Normalmente, uma crítica deve ser ponderada em alguns sentidos. Tem até uma história, né, sobre Sócrates. Você vai dizer alguma coisa. É verdade isso? É útil? É bom? Então, qual é o motivo de alguém lhe fazer uma crítica? É uma crítica construtiva. Será que é construtiva? Qual é o objetivo dessa pessoa? E você avaliar isso. Qual é o significado dessa opinião? Então, a pessoa fez uma crítica ao trabalho, disse que não prestava, era ruim, etc. E a pessoa, eu não tive nenhuma reação, e a pessoa achou curiosa. Pois é, tem algumas pessoas que eu respeito profundamente. Pessoas que produzem muito, pessoas que têm gabarito, reconhecimento. E, normalmente, quando eu tenho dúvidas, eu questiono essas pessoas, que eu acredito que sabem muito mais sobre esse assunto. E aí eu questiono essas pessoas. Eu procuro autores, eu procuro fundamentar. O que acontece? Se você não concorda com o que eu falei, é você dizer assim: bom, baseado em que você disse isso? E eu apresento essas fontes. Aí diz assim: olha, eu tenho fontes alternativas. Isso é interessante. Só não muda de ideia quem não as tem. Então, se você me apresentar fontes mais interessantes, eu vou ver com certeza. Se essas fontes forem suficientes, eu vou voltar e desfazer o que foi que eu disse. Não era bem assim, eu me equivoquei. Não tenho problemas com isso, porque eu desejo muito crescer. Então eu procuro essas pessoas. E se essas pessoas que eu respeito, que são significativas, que realmente têm interesse por mim, faz essa colocação, porque essa pessoa desconhecida, que não tem relação com minha vida, que falou de maneira grosseira, brutal e desagradável, deveria ser relevante. Vocês estão compreendendo? Então, você está dando muita importância a quem não merece toda essa importância. Então, quando as pessoas falam e as pessoas ficam: oh meu Deus, disseram isso. Vamos prestar atenção. Os fins justificam os meios? Eu quero melhorar o mundo. E derrama brutalidade com palavras de baixo calão, grosseiras, desagradáveis, que produzem mal-estar. Você consegue imaginar um espírito bom ajudando você dessa maneira? Acusando, você não presta, insignificante, etc, 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 para o seu bem. Então, se existe essa dicotomia entre a intenção e a forma, pense duas vezes. Lembra? Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, presta atenção. Pessoas realmente boas, que realmente querem ajudar, elas não costumam agredir verbalmente. Então, por exemplo, eu quero dizer alguma coisa que é meio controverso. Eu apresento evidências. Olha, esses pesquisadores disseram isso, isso e isso, e eu me baseei nisso para fazer essa apresentação. Eu penso desta maneira. Eu discordo de você. Ok. E eu discordo de você. Ou você está muito errada, ou isso não presta, você não presta. Peraí, olha que coisa interessante. Eu apresentei isso, eu não presto. Uma pessoa boa pensa assim: você pode estar equivocada.
Então, se alguém me apresentar algo assim, como é que eu reagiria para ser uma coisa produtiva? Tá, baseado em que você disse isso? Ah, baseado nisso, nisso e nisso. Mas essas colocações têm fundamentação? Tem isso, tem aquilo? Você está entendendo? É uma forma diferente. Se você nota que a pessoa tem uma intensidade emocional muito grande, vale a pena você entrar num confronto, numa discussão? Ah, mas ela está falando bobagem. Sim, mas isso é relevante para a sua vida? Vai alterar você o fato dela acreditar nisso e ficar presa naquela circunstância? Lembra a fala de Santo Agostinho? As pessoas são o que são e não há nada que possamos fazer a respeito. O máximo que você pode fazer é dar o exemplo. Então, eu penso dessa maneira. Tá, mas por que você estaria certo? Eu não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, mas eu tenho sido muito feliz assim. Você que pensa totalmente diferente, tem sido tão feliz? Não? Isso que você acredita está te levando onde você quer ir? Não. Está te trazendo um retorno positivo? Não. Então por que você continua? Então, magia negativa, etc., tudo isso existe? Sim. Por quê? Porque você permite. Porque se você não quiser, se você aprender como lidar com ataques verbais, automaticamente você será imune a ataques mentais e, quanto mais você souber sobre si mesmo, será imune também a ataques espirituais. Porque o que é que protege você das perturbações espirituais? Saber exatamente quem você é e aonde você quer ir. Espero que agora eu tenha respondido suas dúvidas. Muita paz.